Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou José Rubens Lima Jardilino, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Estou aqui a convite desta igreja para este dia. Um dia um tanto quanto forte no coração da igreja, eu entendo tudo isso, mas agora vamos nos concentrar, já votaram. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Este é um ponto crucial da nossa tradição reformada. É a palavra de Deus que nos orienta. Portanto, calmado este momento da eleição, que é muito forte, é muito decisivo na vida da igreja, vamos atentos escutar a palavra de Deus e refletir sobre ela para a nossa continuidade, a caminhada da nossa vida para o ano seguinte. E eu peço licença ao presbítero, ao conselho desta amada igreja, que eu participo sazonalmente, eu venho aqui, porque é a única igreja que me acolheu liturgicamente em Belo Horizonte. E eu venho aqui muito, na pessoa do reverendo Jorge, e na pessoa dos presbíteros, dos amigos, me sinto acolhido aqui nesta igreja. Por isso talvez me convidaram para este momento. Eu fugi um pouco da tradição litúrgica e não fiz a reflexão a partir dos textos litúrgicos do terceiro domingo do Advento. Me dei a liberdade, tomei a liberdade de escolher um outro texto para este momento e queria solicitar à igreja que fique de pé. A palavra do Senhor vai ser pronunciada e depois proclamada. O texto é Tiago, capítulo 4, os versos 13 ao 17. Tiago, 13 ao 17. Escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e traremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, e o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Palavras do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Senhor, ouvimos a tua palavra e agora ilumina nossas mentes e corações para ouvi-la e colocá-la em prática. Agradecemos ao nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, colegas desta igreja, eu sempre fico pensando no planejamento das nossas vidas. Em 2010 eu planejei vir para Minas Gerais e aqui estou desde esse tempo, como professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e me tornei um pouco mineiro, e procurando uma igreja em Belo Horizonte, porque em Ouro Preto não havia, eu encontrei a segunda igreja, a qual me apaixonei e venho sempre que posso. A gente sempre faz planos, e a reflexão de hoje é sobre os planos, nossos planos para amanhã, para depois de amanhã. Então, a exortação que eu poderia dizer hoje para nós é: coloquem Deus nos vossos planos. Coloquem Deus nos vossos planos. No primeiro quadrimestre deste ano, que já se finda, dia 29 de abril, mais ou menos, nós fomos informados pela imprensa sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Eu estava no sermão da semana seguinte aqui. Uma tragédia anunciada, diziam a televisão, dizia a mídia, como anunciada como um desenrolar das análises, os meios de comunicações afirmavam: é urgente a implementação de políticas públicas
fortes de enfrentamento aos desastres e principalmente aos riscos das pessoas que perdem tudo para preservar as vidas, os bens e as pessoas. Passado já quase um ano, os gaúchos se reconstituem da forma que pode, com toda a solidariedade. Mas nós continuamos dizendo na COP, agora, nas discussões climáticas que temos acompanhado no país, falta planejamento. Falta planejamento. Seja nas questões de ordens climáticas, nas questões de ordem econômicas, nós estamos vendo o acompanhamento do processo da economia no Brasil e das discussões e dos debates e das disputas de narrativas, né? Há sempre um desejo de planejar, há sempre um desejo de saber como vamos planejar o nosso futuro, especialmente o coração da igreja de hoje, que está pensando no planejamento do próximo 3 anos ou 4 anos, não sei qual é o tempo de pastorado aqui, 3 anos. Governo, organizações, sociedade civil, ONGs, igrejas e organizações de maneira geral que atuam na defesa dos direitos humanos vieram a público reforçar e convocar a comunidade mundial e brasileira para a solidariedade com o Rio Grande do Sul. Passado este momento, nós sabemos que as catástrofes movimentam solidariedade, mas a solidariedade tem que ser além da catástrofe. A solidariedade tem que ser no cotidiano. E uma amiga gaúcha está fazendo um evento, Escutando Vozes, o nome do evento, lá na Federal de Santa Maria, para discutir as vozes que ecoaram naquele momento da catástrofe e ecoam hoje, na reconstituição do Rio Grande do Sul. Eu não sou gaúcho, eu sou nordestino, mas acompanho muito bem. As notícias afirmavam que lá era uma tragédia anunciada. Há décadas, especialistas alertam, não só os gaúchos, mas a todos nós, mas que toda a humanidade, para as consequências das mudanças climáticas. Tivemos 2 ou 3 eventos no Brasil este ano, em Natal, no Rio de Janeiro, sobre os temas do clima. Esses eventos extremos, como ocorreu no Sul, ocorrem anualmente no Rio, em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Insistir em ações que mitiguem as mudanças climáticas e que tão gentilmente faça distinguir e reparar as perdas que o povo tem é uma urgência. A crise climática que enfrentamos agrava problemas históricos dos setores, de vários setores, mas onde recai o maior problema? O maior problema recai nas populações que estão na periferia. Eu diria que os problemas de catástrofes é racializado e tem classe social definida. Geralmente é a população pobre, são as populações periféricas, os negros, a vida, que estão aqueles mais afastados que coletam os danos desses desastres. Uma implementação de política pública, de adaptação, de enfrentamento aos desastres, de enfrentamento à questão dos riscos que advêm de tantos outros problemas que temos no Brasil, é urgente. Urge uma atuação firme do Estado, dizemos. Do Estado na garantia de políticas com participação social que avance no enfrentamento dos problemas climáticos. Dizem que a questão do clima é o problema crucial para todo o Brasil. Então a palavra é falta planejamento. Nós, os brasileiros, somos famosos na habilidade de improvisar. Somos capazes de improvisar em todas as áreas e em todos os campos. Até temos um famoso nome ou apelido, que eu não gosto muito, chamado jeitinho brasileiro. E depois, quando acontecem as calamidades e as desgraças, que acontecem em todos os momentos no Brasil, em época de chuva ou não, né, nós encontramos o maior prejuízo, né, nos processos das pessoas, na vida das pessoas que estão... Ok.
Fatos como estes nos chamam a atenção para a falta de planejamento das autoridades municipais ao longo das décadas. Esta introdução, vou colocar aqui no meu cronograma, iniciar, esta introdução de notícias do cotidiano, de nossa história recente, nos faz lembrar um grande teólogo reformado, Karl Barth, Jorge deve conhecer, com quem aprendi quando me formei em teologia nos anos de 80 do século passado, naturalmente, e quando fui professor no seminário na Faculdade Teológica de São Paulo, que deveríamos sempre ter a Bíblia na mão, que agora eu tenho pelo celular, e o jornal do cotidiano, do dia a dia no outro, né? Eu também tenho o jornal aqui, agora esse suporte já me permite a leitura dos dois. Como professor da Universidade Federal de Ouro Preto, agora eu continuo entendendo que isto é mais urgente ainda, né? É a partir da realidade que vamos à Bíblia, para buscar orientação, e a ela retornamos com os problemas do cotidiano para ouvir a Deus à noite, naquela bela oração do hino que diz, na última hora da noite, noturna, a gente faz a nossa oração e ouve com a atenção que Deus nos diz, e acalenta o nosso coração para um novo dia. Ora, a Bíblia e o jornal são palavras de Deus. Isso pode me levar a uma fogueira, mas não tem mais fogueira, né? Mas há um problema teológico, né? Juntas, uma ao lado da outra, e no permanente diálogo, permite que escutemos a Deus. Deus está no nosso cotidiano. A presença de Deus, a onipotência de Deus e a onisciência de Deus é vista no cotidiano. E a partir das relações do cotidiano, das coisas que acontecem, que podemos entender. O jornal sem Bíblia não nos coloca diante de uma realidade, às vezes desanimadora, confusa e complexa. Mas também a Bíblia sem o jornal nos constitui apenas um livro de belo ornamento ou de algumas loucuras interpretativas, como ouvimos por aí, né? No entanto, a Bíblia com o jornal passa a ser o mais e atual revolucionário dos livros, né? Por que devemos então, por que eu estou falando dessas coisas? É porque a Bíblia e o jornal nos levam ao planejamento da vida da comunidade, a nossa vida cotidiana. Sempre dos planejamentos, aqueles dos cursos de planejar, dizem planejar curto, a médio e a longo prazo, que aprendemos isso nos cursos online. Por que devemos planejar? Fazer planos para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida da igreja. O texto que lemos começa assim dizendo, atenção, agora vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Nós fazemos os nossos planos. Não há dúvida de que o texto se refere aos planos que as pessoas costumam fazer, planejar a curto, a médio e a longo prazo. O texto deixa mais claro, na sua leitura rasa, né, sem uma exegese profunda, como faz o reverendo Jorge, os vários aspectos incluídos nos nossos planos, né? Em primeiro lugar, não a exegese rasa, mas a exegese que o reverendo Jorge tem feito nos seus sermões. Refere-se aos planos de hoje para amanhã. Em outras palavras, planos urgentes, a serem realizados imediatamente, e planos para mais tarde. Planos para o presente e planos para o futuro. Planos próximos e planos distantes. Planejaremos a curto, a médio e a longo prazo a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa comunidade. Precisamos elaborar planos, pois a vida sem planejamento fica à mercê das intempéries naturais, como vimos, e dos riscos do cotidiano, físicos, psíquicos, entre outros. Uma vida sem planejamento é tão somente o consumo do cotidiano. Em segundo lugar, o texto também nos avisa e faz uma referência interessante a aspectos geográficos dos planos. Quando diz hoje ou amanhã iremos a tal cidade, sempre há uma provisão espacial, um locus, de onde irão se desenvolver as nossas atividades. Sempre há um lugar planejado para cada coisa. Eu, quando vim para cá, tinha uma outra perspectiva de local. Me encontrei e tive que replanejar os planos, as minhas atividades. E em terceiro lugar, o texto nos diz que se refere aos aspectos temporais dos planos.
quando diz hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano. Nossos planos sempre estabelecem um tempo de duração. Há planos para um dia, há planos para uma semana, há planos para um mês, há planos para toda a vida, há planos para 3 anos para esta igreja com o novo pastor. O texto nos traz também como quarto e último elemento um tipo de plano quando diz hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Em outras palavras, o texto está falando dos planos de planos de trabalhos, de planos relacionados à aquisição de bens materiais, planejamentos de atividades econômicas que a comunidade também não pode deixar de fazer. No Sermão do Monte, Jesus disse que as pessoas não devem se preocupar com a comida e a bebida, de que precisam para viver, nem de roupa precisam para vestir, etc. Entretanto, todas as pessoas costumam viver o tempo todo intensamente preocupadas com recursos materiais, dos quais necessitam para viver. Nós precisamos preocupar-nos com isso. E é por isso que a maior parte dos planos das pessoas dos planos está ligada sempre às questões de natureza econômica, como a profissão a ser exercida, o trabalho a ser realizado, o salário a ser recebido. Diante de tudo isso, meus irmãos, para não me alongar muito neste dia inquieto desta comunidade, podemos afirmar que o texto bíblico vale para cada um de nós. Somos nós que vivemos e dizemos: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Somos nós que fazemos planos para o presente e para o futuro, para serem realizados aqui ou ali, para um dia ou para a vida toda, para garantirmos a nossa sobrevivência material sem dificuldades. Mas estes planos, no segundo momento, às vezes ignoram o que é a vida, a efemeridade da vida. O texto bíblico prossegue dizendo: vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Como será a sua vida amanhã? Vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo se dissipa. Embora essa igreja esteja aqui implantada há tantos anos, com uma bela história, não há mal nenhum em fazer planos. Planejar é bom e ajuda a tomar a nossa vida uma reta. Contudo, há um perigo nos planos. O texto bíblico afirma: vocês não sabem o que lhes sucederá amanhã. O grande perigo dos planos humanos é exatamente o esquecimento desta verdade. Nós fazemos planos como se fôssemos donos do tempo. Nós planejamos e fazemos projetos como se tivéssemos o controle do futuro. No entanto, a realidade é muito diferente. Não sabemos o que nos sucederá amanhã. O que até o cancioneiro popular faz essa indagação. Vocês lembram muito bem como será o amanhã, né? Responda quem quiser, né? O cancioneiro popular mostra, e por fim, que sejam os nossos planos, não teremos garantia de que se concretizarão. Por isso, por maior que seja o nosso esforço, não podemos afirmar que os nossos planos serão executados. Sobre este assunto, Jesus contou uma parábola, dizendo: as terras de um homem muito rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar esta colheita. O que eu devo fazer? Aí já sei. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: tolo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite você vai morrer. E o que tens preparado? E como serás? Como viverás? Isto não é um desestímulo à poupança, nem ao planejamento da vida. Nem ao planejamento da vida, mas é um preceito
contra a arrogância humana. O homem rico da parábola de Jesus fez tudo certinho. Planejou bem a sua vida, organizou, administrou muitos bens e os seus projetos. Esqueceu-se, porém, que não sabia como seria a vida nos dias seguintes. O texto bíblico nos lembra: nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Na verdade, podemos sentir como a nossa vida é realmente passageira em um pouco da história desta comunidade. Eu fiz uma leitura aqui grande sobre a história da segunda igreja, mas não vou fazer, porque vocês já conhecem muito bem, né? Aliás, foi com o meu conhecimento, na página da igreja, a vida desde o seu nascimento e tal, era histórico para compreender a igreja. Não vou fazer isso porque vai cansar, e vocês já conhecem bem a história. Eu vou fazer uma pergunta: Deus está incluído nos nossos planos? Né? Diante disso, alguém poderia dizer: mas então, será que vale a pena fazer planos? Será que não é uma grande perda de tempo elaborar planos para o futuro? Há muita gente que pensa que esta é uma atitude correta a ser adotada, né? Até mesmo pelos cristãos, como se a vida fosse passageira, nada deve ser planejado, como não sabemos como será o amanhã, como diz a canção, tudo deve ser improvisado. Imagine esta comunidade com tempo de vida, com a organização que tem, sendo improvisada diante das mudanças pelas quais tem passado. Não é isso que nos ensina o texto bíblico. E o texto de Tiago nos adverte, nos ensina: em cada planejamento você deveria dizer: e se Deus quiser, nós faremos isto e aquilo. Se Deus quiser, nós faremos isto e aquilo. Então, o planejamento para a nossa vida, né, é pensar o amanhã, é pensar a vida de uma maneira ampla, é pensar o cotidiano e é colocar Deus nos nossos planos, é trazer Deus para os nossos planos. E esse trazer Deus para os nossos planos é não deixar totalmente as coisas acontecerem, como essa comunidade faz hoje. Pensar o planejamento da sua comunidade para 3 anos, organizar a vida da comunidade para 3 anos. Neste aspecto, o texto nos convida a que deveremos envolver a nossa vida, né, o tempo todo, pensando na comunidade que Deus nos preparou e nos trouxe até nós para cuidarmos da vida de todos, uns dos outros. Nesse sentido, esta Assembleia está decidindo a vida da igreja por 3 anos, pelo menos por 3 anos. Então, vamos planejar, vamos fazer as coisas de maneira que esteja no coração de Deus aquilo que estamos planejando. E que a resposta que vocês deram hoje, nas cédulas que estão sendo contadas, seja da perfeita e agradável vontade de Deus para esta comunidade, para estes próximos anos. Que Deus os abençoe nesta eleição.